Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Malho trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A Comissão de Finanças e Orçamento realizou nesta sexta-feira reunião extraordinária e aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o parecer das emendas incluídas no relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026. Foram 5 votos favoráveis e 3 contrários. O PL do Executivo estima para a cidade de São Paulo o valor de 128,9 bilhões de reais. Bom, primeiro que quando a gente fala a respeito de um relatório de uma lei tão complexa, não há possibilidade da gente ter somente numa primeira votação uma capacidade de melhorar esse texto. Com as emendas, que eu recebi mais de 1.697, exatamente, aliás, nós temos a incorporação de algumas delas e nem sempre elas vão de forma total, elas têm uma incorporação parcial. Por quê? Porque a gente precisa ouvir a todos os vereadores que têm os seus focos em políticas diferentes e a gente não pode excluir dentro de um orçamento nenhuma política que possa tirar ali o espaço de parte da população da cidade de São Paulo. Ainda de acordo com o responsável pelo relatório da LDO, o parecer foi técnico e político, institucionalmente equilibrado, respeitando a diversidade do legislativo paulistano para fortalecer a governança da casa. Esta é a primeira etapa da construção do orçamento municipal e serve como base para a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A bancada da oposição em Finanças e Orçamento, PT e PSOL, foi contrária ao segundo substitutivo encaminhado pelo colegiado. Porque eu acho que o relatório está muito aquém, né? A gente está na cidade mais rica, não só do Brasil, mas da América Latina, e a gente não consegue visualizar na LDO para onde está indo o dinheiro, quais são as metas, quais são os territórios. A gente sabe que a desigualdade ela tem território, são nas periferias e nas favelas, e é nesse lugar que o investimento deveria ser muito maior para a gente conseguir construir uma cidade justa. E isso não está dentro do relatório. Olá, Malho. Como sempre, é um prazer ter você aqui comigo no programa. Privilégio, Carol, estar com você, estar também com os nossos telespectadores. Malho, nessa sexta, a Comissão de Finanças aprovou o substitutivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo agora as emendas dos vereadores, mas sem alteração no orçamento da cidade. Em princípio, não, não foi alterado. 128,9 bilhões de reais. Previsão do orçamento para 2026 para gerir a cidade de São Paulo. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que são diretrizes? São prioridades. Então, neste primeiro semestre, se traz aqui para a Câmara Municipal de São Paulo toda essa questão das prioridades que são necessárias para a cidade de São Paulo, para você poder governar, administrar a cidade de São Paulo. Você tem verba para a secretaria, você tem verba para a sua prefeitura, você tem que já respeitar a Constituição, determinando valores maiores para saúde e educação. E isso vem para onde? Vem para a Comissão de Finanças. O próprio nome já diz, Finanças e Orçamento. Esta comissão tem que aprovar o relatório final que se chama substitutivo, e este substitutivo é que vai depois para ser votado em plenário. Por isso que é muito importante essa comissão. Você viu aí, foi um placar até que apertado, 5-3, mas passou. E isso é que é importante. Agora, o que acontece? No segundo semestre, esta LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, serve de base para se começar a discutir o orçamento, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Lembrando de uma coisa que é sempre importante, eu e a Carol sempre falamos aqui. Você tem as despesas fixas e você tem a arrecadação que pode variar. Então, tudo isso é importante, tudo isso se planeja no orçamento de uma cidade como São Paulo. Portanto, passou na comissão, é o que era necessário para liberar o projeto, né? Vamos continuar falando dos projetos que foram votados esta semana aqui na Câmara. Na quarta-feira, por unanimidade, o plenário da Câmara aprovou o projeto de resolução que institui a Galeria Lilás, que vai homenagear todas as mulheres que já tiveram mandato no Legislativo paulistano.
O projeto de autoria da vereadora pastora Sandra Alves, do União, contou com o apoio de todos os vereadores. A vereadora abriu coautoria para as demais 19 vereadoras dessa legislatura. A cor lilás faz referência à conscientização do combate à violência contra a mulher que acontece no mês de agosto. Olhando o enfrentamento e a dificuldade que nós mulheres temos em setores públicos, principalmente quando se fala em eleição, há uma grande resistência, tanto para nos candidatar como para sermos eleitas. Vemos que em 1560, essa Casa de Leis foi inaugurada. A primeira mulher, ela tomou posse de uma cadeira em 1947. Mais de 100 anos à espera de uma cadeira. Precisamos sim trazer a memória de todos aqueles que passaram aqui, de mulheres que fizeram projetos de leis, principalmente contra esse enfrentamento. A Câmara Municipal esse ano aqui já instituiu, criou, estabeleceu e implantou a Procuradoria da Mulher, que a vereadora Sandra Tadeu é a presidente. Nós estamos dando mais um passo nessa questão da defesa da mulher, que é a criação da Galeria Lilás. A entrada da Câmara, quem conhece a Câmara? A entrada da Câmara, do lado esquerdo, toda aquela área vai virar o espaço da mulher. Então, ali vai ser um marco para a Câmara Municipal de São Paulo mostrar o quanto a mulher é importante no cenário nacional, no nosso dia a dia e na política também. Ali nós vamos ter o quadro de todas as mulheres que foram vereadoras na cidade de São Paulo e um quadro especial para as procuradoras no atual gestão. E vai ter um busto da primeira vereadora eleita na cidade de São Paulo. Olha, a gente sempre fala aqui das mulheres aqui no Câmara em Ação e agora um projeto, né, que vai homenagear todas essas mulheres, as mulheres da política municipal. É um reconhecimento, uma homenagem justa, né? Aquelas que exerceram os mandatos, aquelas que exercem o mandato. Será uma galeria muito importante. Uma luta que começa lá atrás. A própria vereadora se referiu a 1947, quando nós tivemos a primeira vereadora, né, que foi eleita aqui na Câmara Municipal de São Paulo, mas não tomou posse. Só em 1952 que Ana Lamberga Zélio, né, é que acabou tomando posse e exercendo o mandato. Em 1947, Elisa Kaufmann Abramovich, que era do Partido Comunista, que foi cassado pela Justiça Eleitoral. Todos eles se filiaram ao PST, o Partido Social Trabalhista, no dia 31 de dezembro de 1947. Tomariam posse no dia seguinte. A Justiça Eleitoral caça o PST, que era o Partido Social Trabalhista. Ninguém tomou posse. E, portanto, Elisa Kaufmann Abramovich, que hoje é nome de escola na Zona Leste de São Paulo, seria a primeira, não foi a primeira. Aí é que está, e eu já vou falar por quê. A primeira foi Ana Lamberga Zélio, que exerceu o mandato. Agora, em 2013, a Câmara Municipal de São Paulo restituiu, em memória, né, no caso de Elisa Kaufmann Abramovich, os mandatos de todos aqueles que perderam mandatos por causa da ditadura por uma série de razões. Isso foi em 2013, portanto, foi restabelecido o mandato, ainda que em memória. E aí tivemos outras lutas que nós já acompanhamos aqui mais recentemente, CPI da violência contra a mulher, né? A história lá dos bares e restaurantes. Não se cale. Né? Não se cale, né? A própria CPI, depois as mulheres tomando realmente decisões importantíssimas. Especial. Procuradoria Especial, que é mais recente agora, a vereadora Sandra Tadeu, que é a presidente da Procuradoria Especial da Mulher. E hoje nós temos a maior bancada feminina da história. São 20 mulheres. E às quintas-feiras, já dedicada à sessão presidida por uma mulher. E a promessa do presidente que nesta legislatura, que são 4 anos de legislatura, ainda poderemos ter uma presidente eleita como mulher presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Então a mulher realmente merece tudo isso que está acontecendo aqui. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os demais projetos aprovados em plenário na última quarta-feira. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo.
mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Projeto de zoneamento, mobilidade e sessão diária foram aprovados em plenário na última quarta-feira. 3 projetos do Executivo foram debatidos pelos vereadores, todos em primeira fase de discussão. Em um deles, a Prefeitura propôs mudanças no zoneamento da lei que trata do Plano de Intervenção Urbana Arco Pinheiros. O texto permite a ampliação do Instituto Butantan e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. A matéria mantém a preservação do meio ambiente local. Por alterar a norma que regulamenta o uso e ocupação do solo da cidade, a votação exigiu quórum qualificado. Foram 33 votos favoráveis, 6 contrários, registrados pela bancada do PSOL, e 8 abstenções, das vereadoras Janaína Pascoal, do PP, Marina Bragante, Rede, e dos parlamentares do PSB e do PT. Pode ter uma expansão para uma área que não é necessária para construção, para fazer as vacinas, para a produção das vacinas. E essa área contém uma grande massa arbórea com milhares, dezenas de milhares de árvores que não são necessárias estarem numa mudança de gabarito e estarem correndo risco. Então a gente quer adequar o projeto para a gente poder votar favorável a esse projeto, porque nós somos favoráveis à vacina, à produção da vacina, mas do jeito que foi feito aqui não dava para votar. Uma alteração importante, ela mexe com o zoneamento daquela área do Instituto Butantan e também do Instituto de Pesquisa e Tecnologia, o IPT, ali na USP, então que visa, né, a ampliação pelo Instituto Butantan do seu complexo fabril ali da fabricação das vacinas. No segundo semestre, as audiências públicas necessárias, ouvir para votar em segunda de forma derradeira e dar tranquilidade para o Instituto desenvolver o seu trabalho com as vacinas e também a gente olhar para a questão do meio ambiente. Já o outro projeto da pauta, aprovado de forma simbólica, altera a lei de 2017 do Estatuto do Pedestre. O texto apresentado prevê melhoria na organização dos fios instalados pelas concessionárias na cidade e aprimora a gestão da limpeza urbana. A proposta segue para o segundo turno de votação. O aumento do valor das multas para uma série de irregularidades envolvendo as concessionárias, as empresas por conta de fio, enfim, eu até concordo. Mas assim, quem faz esse trabalho é o agente fiscal de postura. Esse agente, ele não está atento na cidade de São Paulo. O último concurso foi recente, depois, logo antes ficou 20 anos praticamente sem concurso. Então, assim, é um aumento de multa, não sabe quem vai aplicar. Então, eu coloquei que, assim, precisa, antes de talvez pensar nessa revisão da lei, a gente vê qual que vai ser o servidor que vai fazer isso. E dar uma multa sem diferencial, que é um lambe-lambe, por exemplo, de um comércio, de uma manifestação política. Isso é muito ruim também, pode resultar em repressão política. Hoje quem anda pela cidade de São Paulo se depara com os postes, com aqueles fios que não são de eletricidade, mas são fios de várias operadoras, de telefonia, de uma série de outras empresas que utilizam dessa fiação. E muitas delas às vezes desativam e os fios ficam lá. Então vai ter uma penalidade, a empresa vai ser responsável, a Enel tem uma responsabilidade porque o poste é da Enel. E a questão da limpeza urbana, o lambe-lambe, né? Aquelas pessoas que colam nos postes algum tipo de propaganda. Então nós estamos majorando a penalidade para que a gente busque aqui uma cidade onde a gente tenha uma paisagem urbana menos conturbada e que respeite a lei Cidade Limpa. Também em primeiro turno e de forma simbólica, o plenário aprovou o projeto que concede um espaço municipal para a Polícia Federal. A área, com cerca de 5.000 metros quadrados, fica na zona oeste da cidade. A Polícia Federal está sediada ali na Lapa de Baixo. E hoje ela já tem o seu complexo administrativo, onde emite os passaportes, onde ficam os delegados. E essa parte é uma parte que fica ali na Marquês de São Vicente.
e é um pedaço importante que vai ser utilizado para ampliação desse trabalho da Polícia Federal. Então, por isso que é uma concessão por 40 anos. Então, a Prefeitura faz essa cessão para a Polícia Federal, que vai fazer um bom uso da área, principalmente no atendimento à população. É um pedido do governo federal, né, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que é ligada ao Ministério da Justiça, para que essa área ali na região da Lapa seja concedida para a Polícia Federal, para que desenvolva o seu trabalho, para que fortaleça e cresça, inclusive com a abertura de novos concursos públicos para agentes e delegados da Polícia Federal, de fortalecimento do Estado, né, combate ao crime organizado na cidade, no Estado de São Paulo. Então, por isso a gente vai votar favoravelmente a esse projeto. A Câmara Municipal aprovou ainda, em segundo turno de votação, um projeto da mesa diretora. O texto recebeu uma emenda. A proposta prevê a reorganização administrativa da Diretoria de Comunicação Externa da Casa e agora segue para a redação final. Olha, a gente viu aí na sessão de quarta, né, a aprovação em primeira de um projeto do Executivo alterando o zoneamento ali da região, né, onde fica o Instituto Butantan, o IPT, para ampliar essa área. Os vereadores preocupados também com o meio ambiente ali da região, mas esse projeto ainda vai ser muito discutido no segundo semestre, né? Com certeza. No caso, a zoneamento tem os PIOs, né? Que são programas de intervenção urbana. Neste caso, o PIO Arco Pinheiros. O que diz o PIO Arco Pinheiros, que está ligado à lei de zoneamento? Que naquela região do Butantã é permitido você construir até 28 metros. 28 metros de altura. Ou seja, você não pode ter edificações superiores a 28 metros de altura. Porque é preciso mexer na questão do zoneamento. Porque este projeto altera o PIO Arco Pinheiros, dizendo o seguinte: você pode construir até 48 metros. Aumenta 20 metros. Então, qual que é a justificativa da Prefeitura? Eu não vou abrir muito, mas eu vou então crescer mais para que o Instituto Butantan possa ter prédios onde ele pode ter, no caso ali, a manipulação, a fabricação de vacinas. Lembrar que em 2027, o Butantan já tem um projeto de 100 milhões de vacinas contra a dengue. Fabricação brasileira, fabricação do Instituto Butantan. Isso é um projeto para 2027. Isso ajudaria? Claro que ajudaria. Você tem mais espaços. Qual que é a reclamação? Para você fazer esse complexo ali no Instituto Butantan, você pode mexer com 6.600 árvores. A Prefeitura diz o seguinte no projeto: nós vamos replantar. O Butantan também diz o seguinte: não, nós vamos replantar. Então, isso, de uma certa forma, provoca, no caso da oposição, nós vimos aí, as pessoas falarem a respeito de que não pode, vai mexer com a questão da natureza. E ali é Mata Atlântica, ali, é mata nativa. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho e pensar em toda essa discussão que fica para o segundo semestre, no caso da discussão para aprovação em segundo turno. Lembrar, Carol, que a gente tem o Instituto Butantan já há muito tempo, que se transformou, evidentemente, numa grande referência nacional. As pessoas vinham de diversos estados brasileiros, até de países da América do Sul, quando eram picadas por cobra, porque só no Instituto Butantan você tinha o soro para salvar aquela pessoa. Evidentemente que o tempo passou, o Instituto Butantan se desenvolveu de uma forma tão grande que hoje é uma grande referência, não só em nível nacional, em nível mundial. E por isso, então, há necessidade de se aumentar, pelo menos aquele complexo que existe ali no final da Avenida Dr. Vital Brasil, ali na região do Butantã, onde é o Instituto Butantan, para que, então, nós possamos ter mais vacinas. Né? Já falei, inclusive, da questão da dengue, que é importantíssima. Então, tudo isso a gente vai aguardar, porque as discussões ficam para o segundo semestre, teremos ainda audiências públicas. Sim. E vamos estar acompanhando tudo, né, Carol? Com certeza, e vamos trazer aqui para o programa. E, Mário, na quinta-feira também teve muita votação em plenário, né? Foram 34 projetos aprovados, 33 de autoria dos vereadores. Os vereadores, inclusive, houve inclusive discussão no plenário em relação a isso. Porque projetos do Executivo, evidentemente, chegam aqui, em determinados casos existem prioridades, mas os projetos dos vereadores são importantes. Lembrar que são vereadores e vereadoras que têm seus projetos e que, claro, foram levados à discussão e também à aprovação. Foram 33 projetos, os vereadores essa semana realmente, né, estão trabalhando bastante na quarta, na quinta, né? Na sexta. Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque a LDO, ela tem
uma questão interessante. Ela fecha o calendário do semestre. Então, por isso, tudo aquilo que tem que ser colocado antes da LDO, para que, então, o semestre possa ser fechado e automaticamente se inicie o recesso parlamentar. Mas amanhã é sábado, dia 28, e você sabe o que temos amanhã, Carlos Malho? Será que... Será? E olha que é no Butantan. A gente está falando do Butantan até agora. E é no Butantan. Exatamente. Amanhã tem Câmara na Rua, a 4ª edição do projeto. Acontece no Centro Educacional Unificado Uirapuru, na Zona Oeste. E você vai acompanhar toda a programação comigo e com o Carlos Malho e com toda a nossa equipe a partir das 9 horas da manhã, né, Malho? Você sabe que eu soube de uma coisa muito legal? Que as redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo estão em primeiro lugar em nível nacional, com a questão de chegar mais perto das pessoas, através daquilo que é medido, através da resposta das pessoas em relação às redes sociais. A Câmara Municipal de São Paulo é a Câmara Municipal que tem mais, no caso, reciprocidade com as pessoas via rede social no Brasil. Isso é uma conquista que, sinceramente, tantos anos aqui cobrindo a Câmara, né? Tantos anos também já aqui trabalhando, você também, mesma coisa. É uma coisa que a gente não tinha ainda. Então é um marco realmente. E esse marco está muito ligado a duas questões: Câmara na Rua e Câmara aberta. Nos fins de semana, abrir a Câmara para as pessoas. Esse fim de semana não, porque nós temos o Câmara na Rua. Isso já foi falado anteriormente, até por nós aqui. Quando tem Câmara na Rua, não tem Câmara aberta. Agora, veja como é importante isso. Não só a participação das pessoas que têm de ir lá no céu Uirapuru, porque será lá, e levar as demandas para os vereadores e vereadoras da cidade de São Paulo. Porque é muito importante. Você que é da região do Butantã, o Butantã é grande. Mas dá para ir lá, dá para levar sua demanda. Puxa vida, eu votei nesse vereador, eu votei nessa vereadora, mas não conheço pessoalmente. É hora de conhecer pessoalmente, de ir lá cumprimentar o vereador, se for o caso, levar uma demanda ou um agradecimento. Tantas demandas que estão sendo retiradas desses encontros, desde o primeiro, que foi lá em São Miguel, né? Desde o primeiro, realmente estão sendo trazidas para cá e podem virar projetos. De repente, uma ideia sua, uma demanda sua, pode ser uma lei amanhã. Então, mais cidadania do que isso, eu sempre cobro aqui, né? Eu e você, né? Cidadania, participar do processo legislativo. Então, amanhã é uma grande oportunidade, né? E nós estaremos aqui, né? Estaremos aqui a partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, claro, chamando as pessoas. Eu sei que vai ter muita gente. No último nós tivemos 1.500 pessoas. Muita gente. Então as pessoas estão atendendo. Por isso nós tivemos esse sucesso, esse marco dessa conquista, que eu reputo como uma conquista na questão das redes sociais da Câmara. Bom, Malho, infelizmente, Câmara em Ação chegou ao fim. Queria agradecer sua companhia. Eu que agradeço, você sabe, sempre um privilégio participar com você, com os nossos telespectadores. Lembrando sempre, aí vai lá, veio cabeça branca de novo, participe do processo legislativo da sua cidade. É cidadania. Obrigada. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.